Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao mais um Quem é Você? E hoje temos a honra de receber Paulo Roberto Búfalo, mais conhecido como Paulo Búfalo. Seja muito bem-vindo, Paulo. É uma honra tê-lo aqui no Mais Quem é Você? Eu é que agradeço, Madalena, o espaço. Quero cumprimentar, inclusive, a TV Interação e o portal Hortolândia, por esse projeto de colocar aqui essa oportunidade para que nós possamos debater com toda a região. Para nós é uma honra recebê-lo aqui, Paulo. A TV Interação, junto com o portal Hortolândia, ficamos imensamente felizes e realmente esse ano é um ano eleitoral, é um ano em que a política vai estar todo mundo comentando ainda mais, se bem que nos últimos anos a política está na boca de todo mundo, está todo mundo falando e vivenciando a política, mas tende a crescer ainda mais esse ano. Para começar o nosso Quem é Você, Paulo? Quem é você? Bom, Madalena, Paulo Búfalo é militante da esquerda de toda a vida, Mas eu iniciei assim a minha atuação no movimento da Pastoral da Juventude, depois da Pastoral Rural, junto ao movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Depois passei a militar no movimento da infância, fui coordenador do Fórum Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campinas. E depois ingressei na militância partidária, me filiando ao Partido dos Trabalhadores, isso aí no final dos anos 80, início dos anos 90. Em 2000 fui eleito pela primeira vez, vereador na cidade de Campinas. De lá para cá eu estou hoje exercendo o 4º mandato de vereador na cidade, hoje pelo PSOL, partido que me filiei em 2005. E fui candidato a prefeito da cidade de Campinas em 2008 e a governador do estado de São Paulo em 2010. Duas eleições que colocam em prática aquela ideia de construção partidária, porque nós estávamos enfrentando verdadeiras máquinas eleitorais, mas que valeram a pena, seja para minha experiência pessoal, porque conheci muito cada canto da cidade de Campinas, que foi onde eu nasci, enfim, mas boa parte do estado de São Paulo também. E também para a experiência partidária. Hoje o PSOL se consolida como um partido forte, embora ainda pequeno, por tarefas como essa que eu cumpri também. Então é um pouco isso a minha trajetória militante. A construção é todo dia, né, Paulo? Sem dúvida. E em particular, Madalena, nesse mandato nós tomamos uma decisão diferente dos anteriores, porque eu sou servidor público, sou professor do Centro Paula Souza, numa escola técnica de Campinas. E nos mandatos anteriores nós tomamos a decisão de que eu deveria me afastar completamente das minhas tarefas para poder exercer o mandato parlamentar. Nesse mandato em particular, nós tomamos a decisão de que eu deveria fazer as duas atividades, combinando os horários, como é possível, como a legislação permite. Portanto, eu estou acumulando as minhas tarefas como docente com as tarefas do mandato na Câmara de Campinas. Eu acho essa decisão bastante acertada e o povo com certeza fica muito satisfeito de saber que votou em um vereador, que ele consegue exercer a profissão dele e também consegue fazer parte de todo o mandato. Isso é muito importante porque tem muitas pessoas que se elegem e vê a política como profissão, não como missão. E pelo que nós já conhecemos o seu currículo, que não é pequeno, nós sabemos que você leva a política como uma missão. Então isso é muito bacana, saber que você está no seu 4º mandato, já tem uma vida consolidada, política, de conhecimento, e está exercendo a sua profissão, mas a sua missão junto. Isso é bastante louvável, Paulo, parabéns, viu? Então, Madalena, eu acho que isso é importante. No primeiro mandato teve um outro aspecto, porque
também demandava um certo amadurecimento conceitual, de estudos para poder exercer aquela atividade. Então, eu também, no primeiro mandato, me dediquei a fazer o meu mestrado na área de educação, porque era uma área prioritária de atuação, né, do nosso mandato, e demandava conhecer um pouco mais dos teóricos, para poder, não só para o meu conhecimento, amadurecimento pessoal, mas também para o exercício cotidiano do mandato. Porque nós sempre pensamos o mandato assim, né, na ideia de cumprir o papel constitucional, fazer leis, fiscalizar, né, como é tarefa, mas também procurar organizar o povo, na medida do possível trazer um conhecimento para que seja debatido, e sempre foi isso que nós trouxemos na nossa trajetória para a Câmara Municipal e para os espaços, as eleições onde nós participamos. Sim. Paulo, você é um vereador bastante atuante na Câmara Municipal de Campinas, visto por todas as pessoas que acompanham minimamente a política. Só que nós também vemos você muito nas ruas, seja em Barão Geraldo, seja ali por volta da Unicamp, no centro de Campinas, nos movimentos sociais, que é algo que para a maioria das pessoas não é comum, ver os seus vereadores, os seus representantes ali lado a lado com o povo. Você faz esse tipo de política, que é aquela política mais participativa junto com as pessoas, desde sempre, ou você decidiu num determinado momento, não, eu vou fazer essa militância de rua também? Madalena, na verdade o que nos levou a ingressar nessa atuação política, institucional e partidária foi essa atuação na rua. Então, eu já falei dos movimentos sociais em que eu participei, mas eu atuei nos anos 80 e 90 também em várias frentes, no Comitê contra a Privatização da Companhia Vale do Rio Doce. Essas frentes no campo da infância, nós fomos para as ruas batalhar pela mudança da idade para ingresso no mercado de trabalho, tendo em vista que a questão da educação precisaria estar mais presente na vida dos nossos jovens antes desse ingresso, também porque não há postos de trabalho sobrando no Brasil há muitos anos. A movimentação próxima ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra também nos levou a essa mobilização, a essa tomada de consciência, enfim. Então essa presença ela sempre foi combinada à nossa atuação parlamentar, e mesmo nos processos eleitorais, né? Porque sim, a gente vai para as ruas mesmo, está ali presente, vai ouvir as pessoas, porque isso é fundamental, né? Paulo, você sabe muito bem que não é todo mundo que pode ter essa cara, essa coragem, ir para a rua, pedir voto, porque senão pode ficar complicada a coisa pro lado dele. Então é melhor pedir para os outros fazerem isso. E é muito bacana ver que você e vários outros candidatos e pré-candidatos fazem isso pé no chão e vai que vai, e tá aí há 4 mandatos. Paulo, a gente falou um pouquinho sobre educação, você falou da sua formação. O que está acontecendo com a nossa educação hoje no Brasil? E depois eu gostaria que você complementasse isso falando um pouquinho do que aconteceu lá em Brasília, que está todo mundo acompanhando. O ministro puxou a carroça e foi embora. Então, deixo a palavra com você. Tá, Madalena, vou fazer o link com a questão anterior que nós estávamos discutindo. Sim. Porque tem o seguinte, né? Essa coisa dos processos eleitorais, a presença na rua, também tem a ver com o processo educativo, que de certa forma nos últimos anos a própria estrutura de campanhas cada vez mais com financiamentos maiores, enfim, e a própria entrada desse fenômeno das fake news no processo eleitoral, ela foi despolitizando os processos eleitorais. E isso também tem uma consequência no campo da educação, né? Da educação popular, porque é uma educação, o processo eleitoral é um processo de educação não formal.
Agora, no conjunto da educação, enquanto nós vemos assim, temos um olhar para essa defesa muito forte da educação pública, gratuita, de qualidade, laica, né? Então nós vamos demarcando isso como sendo um horizonte para um projeto de educação emancipadora. Nós vemos do outro lado a educação sendo mercantilizada, criando-se uma dicotomia entre uma educação para os filhos e filhas da classe trabalhadora e outra educação para os filhos e filhas das classes abastadas. Isso está presente na reforma do ensino técnico, está presente na reforma do ensino médio, está presente no processo de ampliação das universidades no país, né? Onde não há uma discussão, por exemplo, do projeto pedagógico dessas universidades, né? Mas se transfere dinheiro do Estado para esses setores. E quando não é essa transferência direta, é a transferência no modo de gestão privada, contratação da gestão privada para a educação. Então nós sofremos disso. Nós sofremos com isso porque o resultado desse tipo de política traz a queda da qualidade da educação. E aí, no jogo de forças aí da comunicação, das narrativas, a responsabilidade não está nos efeitos dessas políticas de mercantilização, mas acaba sendo jogada nas costas dos trabalhadores da educação, né, como um todo, dos projetos e dos próprios intelectuais que orientam e sempre orientaram essa política de educação emancipadora. Então é um jogo de forças, né? E em particular agora nós assistimos, você trouxe essa questão da queda do ministro, mas sucessivamente esses ministros foram sendo trocados porque não há um projeto para a educação pública brasileira que não seja essa, de deixá-la vulnerável aos interesses do mercado privado e, em particular, no atual governo federal, houve assim, um sequestro do Estado brasileiro por esses esquemas. Então, um vai lá e faz em nome da ideologia da terra plana, o outro vai e faz em nome da confissão religiosa que ele representa, outro vai e diz que não é nada disso, mas que ele quer ali fortalecer a qualidade da educação, mas não tem qualquer capacidade. Então, nós vimos um verdadeiro apagão, né, no que diz respeito ao projeto educacional e, ao mesmo tempo, esses esquemas sendo cada vez mais instalados e aprofundados no Ministério da Educação. Então, a demissão do último ministro tem a ver com essa situação, tem a ver com o fato dele ter revelado, né, esse tipo de esquemas de corrupção dentro do Ministério da Educação. E no estado de São Paulo, o que nós vemos assim ao longo dessa trajetória de quase 30 anos do PSDB foi que em alguns desses debates, em algumas dessas pautas, o PSDB sempre estava um passo adiante, né? Por exemplo, eu citei a reforma do ensino técnico do final dos anos 90, né, que fazia essa separação da educação para os filhos e filhas dos trabalhadores. O PSDB aqui já vinha adotando aquilo que o governo federal queria adotar. Então já se fechava turmas, fechava escolas, inclusive, em relação ao Centro Paula Souza. De lá para cá, eu diria assim, que essa ideia que Fernando Henrique e o Bresser Pereira trouxeram no plano de reforma do Estado brasileiro, né, que eles chamavam de modernização, mas era a história da eficiência, eficácia e efetividade. Só que eles levaram adiante só a questão da eficiência, do chamado custo-benefício. Então,
nós já ouvimos de dirigentes da educação a seguinte palavra, assim, ó, se não tiver 15 alunos inscritos numa sala, aquela sala vai ser ineficiente, não vale a pena para o Estado, como se ele próprio buscasse lucro, não vale a pena ele manter aquela sala, porque vai ser prejuízo para o Estado mantê-la aberta. Então fecha, as escolas estão sendo fechadas. Isso nós ouvimos quando a gente estava na batalha pela manutenção da escola da Vila Boa Vista, né, dos cursos noturnos na Vila Boa Vista. Queriam fechar e pouco importa como aqueles jovens, se tivessem, vamos dizer aqui, no limiar daquilo que eles falaram, os 14 jovens matriculados, né, mulheres e homens, pouco importava o futuro desses adolescentes e jovens para essa política. Então nós vimos isso no estado de São Paulo, só trazendo para uma situação importantíssimo, porque aí a gente consegue perceber na prática o quanto a educação ela é mercantilizada mesmo. E isso é muito triste, porque são vidas de homens e mulheres que estão à mercê da própria sorte, porque o governo, na verdade, pouco importa, porque a gente é tratado como números e muitas vezes a gente acaba não percebendo isso e vai levando a vida como de qualquer forma. Por isso que é importante estar sempre atentos, porque os desmandos acontecem a qualquer período, em qualquer governo, e a gente tem que ficar muito de olhos abertos. Sem dúvida, Madalena. Agora, acrescentando só uma questão, porque na pandemia, nessa linha que você está chegou a pandemia, muita gente está dizendo, o prejuízo para os alunos, de fato, o prejuízo foi grande, porque não tinha acesso à internet, as aulas à distância, elas são difíceis, muito, tanto para os trabalhadores como para os alunos, mas superamos. Então foi um prejuízo geral que nós precisamos operar agora para recuperar. Mas o prejuízo para a educação pública também foi grande. Sim. Aqui no estado de São Paulo, primeiro, aposentados não são reposto. Pegar só o recorte do Centro Paula Souza, não são reposto. Raramente, demora muito para repor. Nós temos, então, falta de professores. E o Dória não deixou por menos. No ano passado, ele fez um contrato de 23 milhões aí no Estado com 3 empresas da educação para contratar professores, para nos substituir. Então, aposentou, não contrata, mas tem a empresa privada. Então, o processo de privatização, de entrega por dentro da educação pública. Esse é um problema imenso assim, para nós. Agora, até o dia 2 de abril, está em vigor o decreto da demissão incentivada para professores aposentados que não se desligaram. Nós também vamos ter mais uma queda de professores e o próprio decreto diz, aquela vaga aberta por esse programa, ela não pode ser reposta imediatamente. Ou seja, é uma abertura para você ir entregando a educação aí ao... Tem duas políticas públicas, Paulo, que eu considero essenciais no nosso país, inclusive no mundo, que é a educação e a saúde pública. E são as duas políticas públicas que estão sendo sucateadas cada dia mais e, inclusive, sendo terceirizadas aí como se não houvesse amanhã. Isso é muito triste, porque a gente está vendo as pessoas se aposentarem e não está sendo reposta. Você trouxe isso aqui para a gente, mas a gente vê na prática e na rua e as pessoas falando e reclamando do serviço público como se ele fosse ruim. Na verdade, o serviço público ele não é ruim. É que quem cuida do serviço público não cuida de direito. É isso. Então é isso, Madalena. Você citou as duas onde não para ministro, né, nos últimos 2 anos. Aí. Falando nisso, vamos falar sobre o nosso governo federal. Isso, vamos lá. Bolsonaro, presidente Bolsonaro, define para mim o que você vê do presidente Bolsonaro, o que você acha que pode estar acontecendo, qual que foi a proposta dele que não deu certo, ou se nada das propostas deram certo, qual é a sua visão do governo federal? Não, ele, enquanto político, sempre teve uma trajetória deplorável, né? Tanto na qualidade daquilo que produzia, o que verbalizava, um ferrenho defensor da ditadura civil-militar, defensor de torturadores, enfim.
A questão é que combinou na sua eleição foi essa verdadeira máquina de fake news que produziram, né, e que funcionou muito bem através das redes sociais, mas efetivamente, embora muitos meios de comunicação parecem agora, fica ali dissimulando, fazendo cara de paisagem, o fato é que ele se tornou a via principal, porque a primeira via dos setores abastados do país não funcionou. Então, para evitar a continuidade de um governo popular, um governo democrático, eles lançaram mão de vai com esse mesmo que tem o potencial para poder derrotar. E agora, no meu ponto de vista, alguns lavam as mãos assim, né, da sua responsabilidade. Então, eu espero, inclusive, que nesse processo eleitoral questões como essas possam vir para a pauta, dessa responsabilidade, né, da própria democracia que obriga, né, deveria obrigar esses setores a funcionar, denunciar, mostrar de fato quem são as pessoas. Então acho que não deu errado, deu certo. O governo Bolsonaro está dando certo, segundo o projeto que ele representava, que era e desde sempre foi um projeto e ideias fascistas, né, de desprezo assim pela vida. Tanto que nesse momento, Madalena, nós assim do PSOL, da esquerda, né, dos lutadores sociais com quem nós discutimos, a nossa tarefa principal é derrotar esse fascismo que ganhou força com Bolsonaro. Por isso que a gente fala, é preciso nessas eleições derrotar Bolsonaro, mas derrotar também o bolsonarismo. Porque no vácuo deixado por ele aí, né, nessa coisa do desprezo pela vida, do abandono de proteção, dizer que não compra vacina e tal, o que nós assistimos é que vem todo um processo de aumento de violência racista, machista, homofóbica, né? Morte de pessoas. A gente tem visto feminicídios ocorrendo Sim. a todo momento, né? E isso tem a ver com o peso desse debate que se tornou muito popular no Brasil, né? Tá muito à vontade se o presidente faz, se ele pode agir dessa maneira, qualquer um pode, as pessoas sentem empoderadas, vamos dizer assim. Ele empoderou esse campo de ideias fascistas, né, retrógradas, enfim. E que é muito triste, Paulo. E como que o pessoal está se organizando para as eleições de 2022? Vocês terão candidatura própria? Vai ter apoio a candidato Lula? Porque ainda está uma discussão que tomou proporções externas, né? Tem metade do partido, a gente vê que o presidente do partido da Nacional, Juliano, ele está apoiando essa chapa do Lula versus Alckmin, mesmo com uma discussão interna. Como que está isso? Nós tivemos um processo congressual no ano passado e a posição que prevaleceu foi de que nós devíamos seguir tentando consolidar uma chapa de unidade que pudesse derrotar Bolsonaro, tendo em vista que a ideia de derrotar o fascismo, né, é o nosso principal fio condutor, né? Então, Sim. a principal meta, vamos dizer assim. E, portanto, a ideia de construção de uma unidade que tivesse uma cara do nosso programa também, por isso nós estamos dando um giro no país, fazendo um processo de escuta, de construção do nosso programa, né? Então, estamos procurando fazer isso e colocando isso na pauta com a direção do PT e os partidos que têm se organizado, têm topado fazer esse diálogo. Então, uma frente ampla que pudesse nos colocar em condições para derrotar Bolsonaro. Nesse momento, nós identificamos que o Lula
é a figura que pode fazer essa representação. Por isso há um esforço para isso. Embora dentro do PT, dentro do PSOL, melhor, há quem tenha uma leitura de que nós devíamos ter uma candidatura própria, enfim. Mas podemos correr o risco de enfrentar uma figura que está com a máquina na mão e que tem uma popularidade ainda. Não são os nossos desejos, eles não se transformam do dia para a noite, eles precisam ser consolidados. E, lamentavelmente, nós gostaríamos que o povo tivesse a consciência para poder sair desse poço que nós nos enfiamos, né? Mas não há. A última pesquisa, há pouco tempo atrás, na pesquisa espontânea, o Lula figura com 30%, o Bolsonaro aparece com 23%. Para quem está com uma máquina na mão, para quem tem uma quantidade imensa de população desempregada com fome. O cara tem a máquina na mão, sabe manipular isso muito bem, entra com um programa aí de complementação de renda, enfim, ele muda essa situação facilmente. E nós corremos o risco, porque entre os dois há várias candidaturas assim que nós enxergamos, são candidaturas desprezíveis também, como a candidatura do próprio Moro, que construiu o Bolsonaro, daqueles que construiu o Bolsonaro. Porém, essa turma tem apoio de verdadeiras máquinas aí, né? De comunicação, inclusive. Então, nós não podemos correr risco. Essa é a ideia. Então, sair numa frente ampla. E mesmo numa circunstância em que Lula apresenta uma alternativa de candidatura, o Alckmin, com quem nós tivemos já várias brigas, em particular nós da educação, várias críticas, nós avaliamos que é necessário fazer um debate, né, para levar isso adiante, para cumprir a nossa principal meta. Então é isso que nós estamos pensando, né? Estamos procurando construir esse processo. Guilherme Boulos, ele retirou a candidatura dele de deputado não, que agora ele vem como deputado federal, mas de governador. Até então nós, população, acreditávamos que ele estaria apoiando o Haddad, mas lançou-se a candidatura da Mariana Conte como governadora, acho que é a única governadora do estado de São Paulo. Tem já o apoio de todo o pessoal ou ainda está em discussão? Porque é uma pré-campanha. Na verdade, Madalena, isso ainda é um processo em discussão no partido. Sim. Porque o que aconteceu até esse momento, que é fato, Boulos retirou a candidatura a governador, é candidato a deputado federal. Fortalece a chapa, a Câmara Federal, mas nós estamos num cenário semelhante ao cenário nacional e nós não podemos esquecer do Bolsodória. Sim. Então nós estamos num momento em que é possível derrotar, depois de quase 30 anos, a política tucana aqui no estado de São Paulo, que vende tudo, vende as florestas, vende os sistemas hídricos, né? Eles vão passando tudo nos cobres, vamos dizer assim, né? E aí existe a possibilidade de nós derrotarmos essa política aqui no estado e começar a fazer uma mudança. Sim. Naturalmente, o Boulos retirando, nós passamos e já estávamos dialogando com a candidatura do Haddad. Não tem nada fechado. Então, o pessoal segue nesse diálogo. Sim. E assim como nacionalmente, há um grupo que acha que nós temos que ter uma candidatura própria. Esse grupo apresentou o nome da Mariana Conte, mas não está fechado. Mariana Conte, que é minha colega, sim, vereadora, né, na cidade de Campinas. Mas isso não está fechado. Essa é uma decisão que ainda se tomará aqui no estado de São Paulo. Muitas discussões. Sem dúvida. Mariana estará aqui conosco nos próximos dias, ela também vai poder falar sobre isso. Mas e o Paulo? O Paulo vem a deputado? É pré-candidato?
Madalena, ó, desde 2000, quando eu disputei a primeira eleição, a cada 2 anos eu fui candidato. Então, ora sabendo que eram disputas possíveis, ora sabendo que eu cumpria uma tarefa de construção partidária ou construção de uma posição política. Então, eu sou aí um certo soldado do partido, né, desse programa, dessas ideias, enfim. Então, eu estou à disposição. A minha disposição é me tornar pré-candidato. Eu sou pré-candidato, na verdade. A deputado assim, estadual ou federal? Deputado estadual. Então, eu possivelmente consolide essa pré-candidatura, mas quero dizer que nessas incertezas desse processo eleitoral, nós seguimos dialogando. Mas não é tarde demais, enfim. Mas a conjuntura, ela está muito fluida, muda muito. O pessoal vem, inclusive, discutindo com a rede a formação de uma federação. Se isso se consolida, muda também a estrutura das nossas chapas, enfim. Então, eu estou à disposição, mas sei que essas questões envolvem movimentações e, às vezes, mudanças aí, retiradas, táticas, enfim. E a política anda muito dinâmica, né, Paulo? Como anda dinâmica? Total. E a gente está quase chegando ao fim. Eu vou fazer mais uma pergunta para você. Você que já está aí nessa trajetória, nessa luta diária, defendendo sempre as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. O que te move na política, Paulo? O enfrentamento das desigualdades sociais é uma questão central, né? Porque se nós conseguíssemos um equilíbrio entre uma distribuição daquilo que é produzido coletivamente e está concentrado na mão de pouquíssimas pessoas, com certeza a vida seria melhor em vários aspectos, né? As pessoas elas poderiam trabalhar menos, porque o trabalho ele é emancipador, mas o trabalho para acumulação, para superexploração, enfim, ele traz uma degradação humana, né? Então, o que me move essa é uma das pautas centrais. Embora haja outras pautas nesse momento, como a reversão dos rumos que a gente tem tocado no nosso meio ambiente, né, dos cuidados que nós temos com a questão ambiental, porque nós estamos assistindo eventos climáticos cada vez mais intensos, né, e ao mesmo tempo que as suas consequências atingem essa população mais vulnerável, de menor renda. Então são essas coisas que nos movem, né, Madalena, desde sempre, né, desde a nossa atuação como militante no campo religioso, do campo pastoral, do passado, como agora na política, né? Então essa luta por justiça social, essa sede por melhoria da qualidade de vida, né, em todos os sentidos. Para a gente fechar hoje esse programa, Paulo, só queremos saber uma coisa. Quando você olha para o Paulo de lá de quando começou a militância, e olha para o Paulo hoje, com toda a experiência que o Paulo tem, o que te compara com aquele garoto da política? Eu considero assim que em vários aspectos, né, essa trajetória serviu para um aprendizado pessoal, né, e isso foi importante para a minha vida pessoal. Agora, coletivamente também, ter conseguido, assim, depois de ter vivido a experiência de estar no PT durante muito tempo, construir, fazer milhares assim, de companheiros e companheiras, ter também conseguido consolidar um outro partido, uma outra construção, né, desse campo progressista no nosso país. Então, isso é um pouco do meu acúmulo. Agora, fora isso, dizer assim, depois de quase 40 anos, né, eu fico assim também satisfeito de ter disposição ainda de continuar
nessa trajetória, de não ter virado à direita, né? Então ter continuado com todas as adversidades aí, a gente continuar nesse processo, né? Como diz o nosso amigo e deputado Ivan Valente, né? É essencial a gente remar aí contra a corrente, né? Porque isso nos dá também a musculatura social, né? Nos dá essa energia, adrenalina, né? Para poder continuar em frente aí. Grande Ivan Valente. Paulo, a TV Interação, junto com o Portal Hortolândia, agradece imensamente a sua presença. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Queremos te desejar muita sorte nessa caminhada, muita luz, muita saúde para ter força para continuar na luta cada vez mais, porque esse ano a gente sabe que não vai ser fácil para vocês que vão estar na rua, conversando com as pessoas, olho no olho. Toda sorte para você, viu? Eu que agradeço, Madalena, e volto a salientar aqui a importância desse espaço, né, da TV Interação com o Portal Hortolândia, para também a gente ir fortalecendo a nossa democracia, essa possibilidade de debate com os demais aí, com a população de Hortolândia e de toda a região. Obrigada a todos vocês que acompanharam e até a semana que vem.